Já parou para pensar porque algumas pessoas têm dificuldade de chamar Deus de Pai? Quando Jesus propõe e ele vai nos ensinar os discípulos a orar, até mesmo através das Escrituras, ela nos relata que ele começa dizendo o Pai Nosso. Pai Nosso porque ele traz para nós um senso de pertencimento, outro porque ele nos ensina que essa relação é uma relação entre pai e filho. E que eu não estou ali simplesmente como alguém que pode me amaldiçoar, ou alguém que pode me bendizer ou me abençoar. Mas essa relação é de quem nele eu já fui abençoado, porque é uma relação de pai com filho. Mas quando a gente pergunta para algumas pessoas por que você tem dificuldade de chamar Deus de Pai, a resposta logo vem: como eu posso chamar Deus de Pai se a referência paterna que eu tenho é de alguém que nunca esteve presente na minha vida? De alguém que nunca participou dos momentos onde eu esperava ter um abraço, ter um afeto, ter uma palavra de encorajamento, quando eu escutei só crítica. Ou quando nem a crítica eu escutei, porque a ausência era tão presente, a falta em mim da figura paterna, que como agora eu posso chegar próximo e chamar Deus de Pai? Como que eu posso chamar Deus de Pai se eu fui violentada por essa referência que representa o Pai para mim? Como que eu posso chamar Deus de Pai se quando eu esperava uma ligação chegar no dia do meu aniversário, essa ligação nunca chegou? Como que eu posso chamar Deus de Pai se até mesmo na reunião onde os pais dos meus amigos todos estavam presentes na escola, mas o meu pai nunca esteve ali comigo? Quando chegava alguém, era minha mãe, para tentar suprir um espaço vazio que nunca foi preenchido. Como que eu posso chamar Deus de Pai? E Deus quer curar a minha vida, a sua, o nosso coração, porque Deus é Pai. Deus é o Senhor da minha e da sua vida, Ele é o nosso Pai. E quando Jesus propõe uma parábola interessante que trata do filho pródigo, mas embora fala do filho pródigo, revela muito mais o coração do pai do que a vida dos filhos. Quando ele propõe essa parábola, ele começa dizendo que um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu a parte da sua herança e foi viver numa terra distante do pai, da sua maneira, gastando seu dinheiro assim como ele queria. E de repente veio uma grande fome naquele lugar, o seu dinheiro havia acabado e ele teve que procurar um trabalho. Alguém lhe deu um trabalho de dar comida aos porcos. Interessante que em uma das ocasiões ele sente vontade de comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. E naquele momento ele cai em si, lembra da casa do pai e ele diz: pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Irei ter com meu pai, se meu pai me tratar como um dos seus trabalhadores, eu já vou estar bem. E quando ele vai voltando a caminho, ele chega próximo da casa do pai e ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai corre, lhe dá um abraço, lhe dá uma nova roupa, lhe dá um anel, lhe dá sandálias, manda matar um bezerro que estava sendo preparado para uma ocasião especial, faz uma grande festa, convida as pessoas e está ali a celebração. Um dos filhos, o mais velho, que estava no campo, ele vinha chegando à sua casa, viu todo aquele movimento, ele pergunta a uns dos criados: o que está acontecendo? E o criado fala: seu irmão que estava distante voltou são e salvo, seu pai mandou fazer essa grande festa para recebê-lo. Esse filho se indigna e não quer entrar na festa. O pai sai da festa, vai ter com o filho e começa a conversar. E aí o filho logo fala: olha, esse seu filho aí gastou tudo, gastou todo o nosso dinheiro e você recebe ele nessa condição. E o pai fala: meu filho, tudo que é meu é seu, você sempre pôde usar tudo aqui e desfrutar de tudo porque é nosso. Mas esse filho estava revoltado, indignado e não queria entrar na festa. O que isso nos ensina? Que esse pai é o pai de amor. Que esse pai é o pai de amor. Às vezes nas nossas vidas a gente é o filho que foi, ou a gente é o filho que ficou. Embora esse filho que foi estava distante geograficamente do pai, no seu coração ele carregava com ele uma referência de pai, ao ponto de, em qualquer momento, ele sabia que se fosse recebido até mesmo como um trabalhador, ele seria recebido bem, porque a referência desse pai era de um pai de amor, de um pai de entrega, de um pai que tanto ama. Embora o outro filho que ficou geograficamente estava próximo do pai, mas seu coração estava distante, porque ele não desfrutava com liberdade tudo aquilo que o pai disse para ele: tudo que é meu é seu. Às vezes nas nossas vidas, a gente culpa os nossos pais, como diz a frase do Renato Russo, a gente culpa os nossos pais por tudo. Às vezes você culpa seu pai pela ausência. Às vezes você culpa seu pai porque nunca esteve presente na sua vida. Isso é legítimo. Mas eu quero te dizer que se você buscar entender essa referência de Deus como pai, esses espaços vazios vão ser supridos.
E aí você vai deixar de culpar o seu pai por tudo. E você vai crescer e amadurecer ao ponto de entender a referência de Deus como pai e poder agora ser o instrumento de Deus, até mesmo para trazer essa referência para o seu pai que de repente também precisa encontrar o amor do pai, o amor de Deus e entender que tudo isso que vem de Deus para nós é capaz de transformar a nossa história. Então, em nome de Jesus, que você possa entender que Deus é esse Pai, que preenche os corações, que preenche a sua vida, a minha. E agora eu já não vou viver mais na perspectiva daquilo que é a minha carência, daquilo que eu quero alcançar, e não vou culpar ninguém. Mas agora eu entendendo que esses espaços vazios foram preenchidos pelo esse sentimento de amor de Deus a respeito de nós, eu posso doar até mesmo para o meu Pai o amor de Deus e jamais culpá-lo por nada e entender que tudo que eu passei na minha história é para que agora, hoje, eu pudesse também ser instrumento da vontade de Deus na vida de outros, para que haja uma transformação genuína, para que haja esse sentimento de preenchimento dos espaços vazios pelo amor de Deus. César Oliveira, seguindo na trilha.